A paz e a graça do Senhor. Hoje eu quero começar uma série nova. Vou fazer 10 sermões sobre as marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. Eu fiz uma série de sermões falando sobre o nosso tempo, sobre o tempo que vivemos, fazendo uma análise teológica filosófica de como o mundo tem reagido, como o discipulado tem sido feito, como o culto está sendo feito, uma visão sobre, claro que en passant, não tão profundo assim, mas uma visão sobre o mundo e aplicando o evangelho e a teologia ao que tem acontecido. A partir de agora eu quero falar justamente sobre esse discípulo de Jesus. Quem é esse discípulo? Né? Como nós vivemos no mundo? Qual é o nosso papel enquanto cristãos? Qual é o nosso papel enquanto seguidores de Cristo? E hoje, no meu primeiro sermão, eu quero falar sobre o chamado ao discipulado. O discípulo é aquele que é chamado por Jesus a segui-lo. O discípulo é aquele que é orientado por um mestre, por alguém que tem um ensinamento, uma verdade, e os seus discípulos o seguem, são seus imitadores, né? O apóstolo Paulo fala justamente em ser imitador de Cristo, em fazer tudo aquilo que ele faz. Como é que esses homens de Deus se tornaram discípulos? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Nós temos a vocação dos discípulos, primeiros chamados pelo Senhor Jesus, após a sua tentação, após sua volta a Galileia. Capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 18. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: a vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pai nosso que estás nos céus, te pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, a compreensão, Senhor, da tua palavra, e que a sua verdade, Senhor, estabeleça em nossos corações. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós vamos escolher um grupo de pessoas, qualquer um que trabalha em alguma área ou qualquer coisa que faça, nós escolhemos os melhores. Quando você vai fazer uma seleção de trabalho, você vai escolher os mais habilidosos, os mais sábios, os mais preparados, aqueles que têm currículo, né? E têm um currículo forte. Foram aqueles que talharam a sua vida para fazer alguma coisa. O que é interessante é que Jesus não chamou essas pessoas perfeitas, ele não chamou os mais habilidosos, os mais sábios. Ele não foi na sinagoga buscar os doutores da lei, ele não foi buscar ninguém que era grande aos olhos humanos. Ele buscou homens comuns, homens simples. Chegam a dizer, alguns teólogos, que eles eram iletrados, eram homens comuns, pescadores, trabalhadores do dia a dia. O que fez deles discípulos não foi habilidade, não foi sabedoria. O que fez deles discípulos foi a disposição de deixar tudo para trás e seguir o seu mestre. O que fez deles discípulos foi entender que aquele que estava chamando era o Deus da glória, era o Senhor Deus, era o seu mestre. Aqui, olhando para esse texto da vocação dos discípulos, nós entendemos que o discipulado ele não começa com uma decisão humana. Pedro não acordou de manhã e disse assim: olha, hoje eu vou ser discípulo, hoje eu vou buscar um mestre para mim. Né? O texto mostra que o chamado de Jesus ele é soberano. O texto mostra que, caminhando junto ao mar,
Jesus viu dois irmãos, Pedro e André, que estavam lançando redes e eram pescadores, e ele chama, diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A linguagem teológica, a primeira verdade que a gente pode trabalhar é que o chamado parte de Cristo, parte do Senhor. Os versos 18 e 19 são muito claros em mostrar que é Jesus que os vê, que é Jesus que se aproxima deles. Teologicamente, se você vai estudar o livro de Gênesis, no capítulo 3, após a queda, você tem toda a compreensão de que Deus estava passeando no jardim. A linguagem bíblica do verso 8 é: naquele dia, quando soprava um vento suave da tarde, que é a presença de Deus, que é aquele vento suave, aquele cicio que entra na caverna que Elias percebe, a presença do Santo Espírito, e diz que o homem e a mulher, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, eles se esconderam. A linguagem bíblica aqui é que eles foram para longe de Deus. A partir da queda, o homem não busca ao Senhor. A linguagem da palavra do Senhor é Deus que vai até eles, é Deus que pergunta aos homens: onde está? Onde você está? O casal, após pecar, eles experimentam pela primeira vez a vergonha, o medo e a alienação de Deus. Eles se apartam da presença de Deus. Aqui você tem um conceito teológico, né? O texto ressalta o contraste. Antes da queda, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Antes da queda, aqueles dois viviam uma vida santa, justa, maravilhosa na presença de Deus. Mas agora, esse homem e essa mulher estão se escondendo. Esse homem e essa mulher estão se afastando de Deus. E Deus os busca. É Deus que pergunta: Adão, onde você está? Essa mudança radical mostra que o pecado não é apenas um ato contra Deus. E eu preciso entender isso. Mas é uma ruptura do relacionamento com Deus. Não é o ato apenas. É a linguagem de fazer aquilo que Deus não queria. Na linguagem reformada, esse marco é o marco da queda. É o marco da depravação do homem. É o marco do afastamento de Deus. O homem que foi criado para a comunhão, agora ele foge da presença de Deus no jardim. Ele foge e se esconde do Senhor Deus. Aqui é evidenciado sua inclinação para a rebelião e a incapacidade humana de voltar-se para Deus. Então, quando você vê no texto lá que Jesus está caminhando no mar e vê Pedro e André, é da mesma forma que Deus estava vendo Adão e Eva lá no jardim. O homem sempre longe. Por que o homem está longe? Paulo faz uma teologia em Romanos, no capítulo 3, e ele descreve a condição universal do pecado e a ausência de justiça entre os homens. O apóstolo Paulo cita o Salmo 14 e diz que não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo diz que todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum único sequer. Portanto, a primeira verdade, irmãos, que temos desse texto da vocação dos discípulos é que Jesus procura os seus discípulos. É que Jesus busca os perdidos da casa de Deus. Perceba que Simão e André não buscaram o Senhor primeiro. Jesus os buscou. Assim como ele também chamou Tiago e João, no verso 21, ele diz: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Tanto Pedro e André, quanto Tiago e João abandonaram tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Entender que Deus nos chama, irmãos, entender que Deus nos chamou, entender que a voz bendita de Deus soou aos nossos ouvidos, isso deve trazer em nós gratidão e humildade. Precisamos entender que é Deus que cuida das nossas vidas. E reconhecer que esse chamado de Deus não vem de nós. Vem do Senhor.
E é tão verdadeiro isso, que quando Deus nos chama, o chamado do Senhor exige de nós abandono. Pedro, todos quatro, deixaram as redes, o barco, e o texto diz que até o Pai, para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus nos ensina nos evangelhos, lá em Mateus capítulo 10, que quem ama o pai, a mãe, o irmão mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O versículo enfatiza que o amor por Deus deve ser maior e a prioridade máxima da vida de um seguidor. Quando vimos o chamado de Deus, tudo passa a fazer sentido e a vida que temos perde o seu sentido. As nossas prioridades, os nossos trabalhos, tudo aquilo que fazemos, até as nossas relações familiares, eles precisam ser colocados no seu devido lugar. As relações familiares, irmãos, são importantes e abençoadoras, mas elas não devem sobrepor o compromisso que temos com Deus. Jesus deixou claro. Seguir a Ele é muito mais importante. Fazer aquilo que Deus quer que façamos é mais importante do que todas as coisas. Quando temos discernimento da nossa vida, quando começamos a crescer e entender tudo aquilo que somos em Cristo, eu começo a perceber que seguir a Ele implica em colocar-me a serviço dele, a deixar os meus serviços e as minhas prioridades em segundo lugar. Implica em aprender a tomar decisões que priorizam o que Ele quer de mim, na frente de laços afetivos ou familiares ou de trabalho. Perceba que Pedro e André podiam ter colocado a prioridade do trabalho, podiam dizer assim, não, deixa eu continuar trabalhando, deixa eu trabalhar, garantir o lucro de hoje. Perceba que eles poderiam negociar uma pesca antes de seguir, mas o texto diz que imediatamente eles deixam as redes e seguem ao Senhor. Tiago e João da mesma forma. A identidade deles, segundo o texto, está ligada à família. O texto fala que eles eram filhos de Zebedeu. Toda vez que você tem uma linhagem, é importante porque a linhagem é extremamente importante para o povo judeu. E você perceber, há várias genealogias, principalmente no livro de Mateus, que abre com a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala que eles eram filhos de Zebedeu, você tem uma marca social. Isso é forte no mundo antigo. Mas agora eles receberam, e a vida deles passa a ter uma outra centralidade. Eles passam a ser discípulos de Cristo. Eles não vão ser mais conhecidos como filhos de Zebedeu, eles vão ser conhecidos como discípulos do Senhor. Muda a prioridade. O chamado de Deus, irmãos, para nós, envolve sempre renúncia. Renúncia de seguranças, renúncia de identidades antigas e de prioridades pessoais. Quando Deus nos chama, irmãos, nós precisamos entender. Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, nós vamos te acompanhar, Senhor, onde quer que você for. E Jesus disse, os lobos têm covil, os pássaros têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você percebe que quando nós nos voltamos para Deus, tudo que nós queremos é segurança. E Jesus está dizendo assim, abandone a segurança do seu trabalho. Abandone a segurança da sua rede. Abandone a segurança de estar com o seu pai e venha me seguir. Teologicamente, isso acontece com Abraão. Quando Deus diz que ele tem que ir para outro lugar, ele tem que sair de Ur, deixar o pai, a mãe, a família, e ir para um lugar que Deus disse que ele tem que ir e ele não sabe nem onde é. Eu preciso abandonar a segurança do dia a dia, da minha vida, e ter a certeza que Deus vai cuidar da minha vida. Quando Jesus envia os 70, Jesus diz uma frase que é lindíssima e que pouca gente se atenta.
Sabe qual é a frase? Não levem nem comida, nem roupa, nem alforje. Vão sem nada. A casa que vocês entrarem, lá ficai. Comei, porque o trabalhador é digno do seu salário. Jesus está dizendo assim, olha, não leve nada, porque eu vou garantir tudo que você precisa. E é tão difícil para nós abandonar a segurança. É tão difícil para nós abandonar as certezas, né? Abandonar a minha identidade, né? Imagine Saulo. Abandonar toda aquela vida que ele galgou. Você acha que era fácil você conseguir estar próximo ao Sinédrio, receber carta do Sinédrio, viver próximo a toda aquela política que tinha em Jerusalém? Paulo estava dentro de tudo isso. É mais fácil a gente entender o gadareno, né? Porque vivia no lixo, vivia solto pelos sepulcros. É fácil você entender que ele deixou aquela vida desgraçada para seguir o Senhor Jesus Cristo e virar um evangelista. Você acha que é fácil para Pedro deixar suas redes, seu barco, tudo aquilo que ele entendia como verdade e todos aqueles discípulos? Portanto, o chamado de Jesus, irmãos, envolve abrir mão das seguranças que nós temos. Se ele nos chamou, ele vai cuidar de nós. Nós precisamos entender e receber essa novidade, essa nova identidade que o Senhor Deus nos dá quando ele nos chama. Seguir o chamado de Jesus envolve reordenar as nossas prioridades. Cristo agora está acima de tudo, até da minha família. E é tão difícil entender isso, né? Porque nós sempre colocamos a nossa família em primeiro lugar. Eu lembro que no seminário tinha uma discussão, né? O que é que vem primeiro, né? Deus, família, trabalho. Essa é a ordem, né? Deus, família e trabalho. Eu achava isso fantástico. Aí fui estudar filosofia. E aí fui aprender lógica parasintética. E aí você entende que a vida é dinâmica. E a vida é extremamente dinâmica. E essa ordem, ela muda. Porque o próprio Jesus mostra que essa ordem muda. Vai ter momentos que a minha família precisa estar em primeiro lugar. Vai ter momentos que a prioridade vai ser o meu trabalho, porque se não trabalhar eu não como. Sabe? O que você tem que colocar é que todas as outras duas, que é família e trabalho, têm que estar sujeitas a Deus. É isso que você tem que fazer. Vai ter momentos em que mais importante é levar sua filha ao hospital. Eu entendo isso. A vida é dinâmica. Vai ter momentos em que o seu trabalho vai ser extremamente importante, você vai ter que faltar ao culto. Ou você vai ter que faltar, sabe, aquele trabalho missionário, e naquele dia você está de plantão. Naquele momento, seu trabalho é mais importante. O que Jesus está querendo mostrar é que eu preciso ter o entendimento de que eu preciso abrir mão de todas essas coisas para que ele esteja sempre em primeiro lugar. A pergunta que temos que fazer é quais são as redes que ainda prendem a minha vida? Quais são as redes que me tiram do chamado que Deus colocou para mim? É o meu próprio ego? É a minha própria vontade? São os meus vícios? É a minha vaidade? É a segurança financeira? São os relacionamentos que estão competindo com o Senhor Jesus Cristo? O texto é claro em dizer que eles deixaram imediatamente. E no verso 22 diz, no mesmo instante. É irresistível o chamado. Irresistível quando Deus fala ao nosso coração. O discipulado exige de nós, irmãos, abandonar identidades que nos definem a parte de Cristo. Profissional, social, familiar. Para viver uma nova identidade recebida no Evangelho. Priorizando sempre a vontade de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, ele diz a vida que passamos a viver. Ele fala, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Se fez novo.
Aqueles homens tinham uma nova vida, uma nova forma para viver. E esse chamado de Deus dá para eles um novo propósito, uma nova forma de viver. O verso 19 deixa claro: eles deixaram imediatamente as redes e seguiram o Senhor Jesus Cristo. Eles foram para o Senhor. E Jesus diz qual é o propósito: eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, o que nós precisamos entender é que Cristo não apenas chama, mas ele transforma as nossas vidas e nos dá uma missão. Ele transforma através da capacitação. Ele nos capacita com o seu Santo Espírito. Ele nos dá entendimento do que fazer. Ele nos dá orientações do que fazer. Antes de subir aos céus, ele diz aos seus discípulos: ide por toda a terra, pregai a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ordenei. Ele fez isso e nos deu o seu Santo Espírito. Nos encheu de capacidade e nos deu essa missão de pregar o Evangelho. A linguagem da Bíblia é que o discípulo deixa de viver para si mesmo e passa a viver para Deus e para a salvação dos outros. Quando a Bíblia resume, Jesus resume todo o Evangelho em amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele está dizendo: coloque Deus sobre todos os seus amores e ame o outro assim como você se importa consigo mesmo. Agora faça isso cumprindo a missão. A pergunta que temos que fazer ao nosso coração é: será que realmente eu entendi o propósito de Cristo sobre a minha vida? Será que eu entendi realmente que o propósito de Cristo é muito maior do que a minha profissão e dos meus planos pessoais? O discípulo existe, irmãos, para fazer discípulos. E muitas vezes a gente entende apenas como o discípulo existe para adorar, para viver no templo, para buscar a face de Deus. Não, essa é a parte da capacitação, essa é a parte de encher-se, essa é a parte de estarmos olhando na face de Deus. Lembra os discípulos no aparecimento ali de Moisés e Elias? Eles são cheios da glória do Senhor ali. Eles ficam iluminados. Aí Pedro diz assim: vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui nesse lugar. Jesus diz: não, filho, tem que descer o monte. Nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor. Nosso chamado é para sermos discípulos. Esses homens que pescavam e consertavam redes, quando Cristo os chamou, tudo mudou. A mesma pesca e a mesma rede agora serviam a um propósito eterno e divino. Deus chamou cada um de nós da mesma forma. E as nossas capacidades, ainda que simples como essa deles, de pescadores, são aplicadas sobre o reino, sobre o mundo, sobre as pessoas e nos dão um propósito. A mesma coisa acontece conosco. Cristo não apenas muda o que fazemos, mas ele dá um novo sentido ao que fazemos, percebe? Cada um de nós. Precisamos abraçar esse chamado. Vamos fazer algumas aplicações. E precisamos aprender à luz desse texto. Primeira coisa que precisamos reconhecer que Cristo nos chamou pessoalmente. Assim como ele chamou cada um ali, dos seus discípulos, e vem trazendo atrás de si, Deus nos chamou pessoalmente. Não é um convite qualquer, não é um convite genérico, mas é uma vocação individual, que eu acabei de falar na escola dominical ali. Deus é um Deus pessoal. E no Antigo Testamento, Deus tratava com os seus profetas e com o seu povo pessoalmente. E hoje continua exercendo a mesma missão e a mesma função da mesma forma. Deus chamou cada um de nós com uma missão. Portanto, examine o que precisa ser deixado. Eu acho lindo a história de conversão, porque a história de conversão nos mostra todo o nosso caminho.
Mostra o que nós deixamos para trás, o que paramos de fazer, o que precisamos não fazer mais. Sabe por quê? Porque todo discipulado envolve uma cruz. Envolve um pouco de sofrimento. Envolve a responsabilidade de carregarmos a nossa própria cruz. Todo discipulado envolve algo que precisa ser abandonado. Quando você vê a vida dos discípulos, cada um deixou alguma coisa, cada um seguiu um caminho para estar sempre com o Senhor Jesus Cristo. Sempre exercendo a sua vontade. Então descubra qual é o seu novo propósito em Cristo. Você não é chamado apenas para frequentar cultos, mas para ser um instrumento na missão. Eu lembro que na minha conversão, eu sempre ficava ansioso em querer descobrir o que eu podia fazer. Eu queria ser mais útil ao Senhor. Eu já era músico, eu já fazia várias coisas na igreja, mas no meu coração eu queria fazer um pouco mais. E aí eu comecei a participar bastante das aulas de escola dominical. Um belo dia o pastor me chamou e fez assim: olha, você fala tão bem, tem facilidade em explicar as coisas. Você não quer dar aula para os jovens? Eu queria tanto aquela oportunidade e eu senti tanto medo. Senti um medo absurdo. Falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula para esse povo? Todos eles, boa parte dos jovens universitários, eu não tinha formação nenhuma. Eu tinha terminado o segundo grau, passei a ser gerente, passei a trabalhar, passei a me envolver financeiramente, mas não tinha formação. Mas sempre fui autodidata. E a partir daquele momento que dei uma aula, na primeira aula que eu dei foi na classe sobre fé. Dei uma aula sobre fé na classe de catecismos, de confissão de fé. Quem me chamou para dar aula foi o presbítero Paulo Sérgio. E naquela aula ele fez: olha, você tem chamado pastoral, você precisa se dedicar a isso. Naquele dia eu entendi qual era a minha função na missão. Naquele dia, a partir dali eu passei a ser professor e nunca mais parei. Estou até hoje fazendo a minha missão. Entendi onde eu me encaixo, né? Você também tem um lugar dentro desse corpo. Decida obedecer imediatamente. Assim como os discípulos deixaram as suas redes imediatamente, a obediência, irmãos, ela não pode esperar, ela continua. Interessante que nós sempre temos as nossas prioridades, não é? São várias prioridades. Várias. Ontem, o Alessandro queria que fosse eu o baterista. Mas eu tinha prova na faculdade. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Eu falei, não sei, Deus, mas liguei para Júnior e disse assim: olha, Júnior, amanhã eu tenho prova, mas pode me esperar que eu vou estar lá. Ele fez, mas vai dar tempo? Eu falei, tenha certeza, eu não sei como, mas vai dar. Cheguei cedinho na faculdade, 45 alunos. Eu cheguei para a pessoa que chegou primeiro e disse assim: olha, eu tenho um trabalho agora às 9. Eu preciso entrar primeiro, é uma prova oral. E vai entrar um por vez, ia ser a manhã inteira. Eu tinha que ser o primeiro ou ser o último. Eu falei, Deus, eu quero ser o primeiro, para quando eu chegar na sua casa não fique angustiado. E eu falei com a moça, ela disse assim: tá bom, você é pastor, não é? Eu tomei aquele susto, não sabia que eles eram. Ou seja, não é minha turma, não é uma pessoa que eu tenho aproximação, não sei quem é, mas ela sabia que eu era pastor. Eu falei, sou. Ela fez, só quero que você ore por mim. Eu fiz, tá bom. Creia que eu vou orar por você. Mas eu preciso muito ser o primeiro. Eu falei, você vai ser o primeiro. E aí, quando o professor entrou na sala, ele fez assim: tem um aluno aqui que tem alguma coisa 9 horas para fazer, quem é? Eu levantei a mão e falei assim: venha, filho, sente aqui, os outros podem sair. Eu sentei, respondi a prova em 3 minutos. E ele olhou para mim e fez: não, chega, vai embora, você sabe, vai embora, sai daqui. Eu entrei no carro, saí correndo, cheguei em cima do horário. Mas eu cheguei, toquei e fiz o que eu tinha que fazer. É tão difícil fazer isso na vida.
Eu podia ter dito, não vou, eu tenho uma prova, se virem, né? Arrumem outro. O discipulado, ele começa no chamado transformador, entende? E a prioridade sempre tem que ser Jesus Cristo. Sempre. Ainda que você coloque a sua família naquele momento que precisa de você, você cuida dela, você ama, você faz. Mas o propósito de cuidar da família é Cristo. Ele continua em primeiro lugar. O seu trabalho, a mesma coisa. Cristo está acima. E você faz com excelência, com amor, como se para o Senhor. E não para homens, como Paulo nos ensinou aos Colossenses. Cristo apenas não nos convida a segui-lo, irmãos, mas ele nos molda para sermos instrumentos em suas mãos. Eu me encerro dizendo que seguir a Jesus é mais do que uma decisão religiosa. É um novo começo, é uma nova missão e uma nova identidade. Nós somos discípulos do Senhor. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, por sua palavra. Te damos graças, Senhor, por esse olhar bendito que caiu sobre Pedro, André, Tiago e João. O mesmo olhar, Senhor, que nos viu, que nos chamou, Senhor, para estarmos contigo. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ensine a abrir mão daquilo que deve ser colocado de lado. Para que o seu chamado, Senhor, seja sempre primordial e o mais importante nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse novo começo. Obrigado por essa nova missão, por essa nova identidade que o Senhor deu aos seus discípulos. E por causa disso, Senhor, a tua graça nos alcançou. Tua bendita mão, Senhor, trouxe dentro da história a evolução desses discípulos. Ó Deus, lança sobre nós a tua graça, o teu amor e usa-nos para o bem e para a glória do Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as benditas consolações do Espírito Santo, sejam sobre vós, capacitando-os para essa obra. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e te dê uma excelente semana. Amém.